Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira André de Souza Costa, 16º texto, de Mãe para Mãe, Adriana Marra. Nesse texto nós vamos para a 7ª parte. Psicologia social, a psicologia das massas. Existe uma linha de estudos, a psicologia social, que se originou da sociologia do conhecimento, a qual tem por objetivo analisar a construção do que a sociedade entende por realidade. Confuso? Explico. A ideia original ao criarem essa área da psicologia era a de que os especialistas analisassem e compreendessem os movimentos da sociedade, ou seja, o que faz com que as pessoas ajam de uma ou de outra forma. Tem algo que possa ser feito ou proporcionado por pessoas de fora de determinado contexto social, de forma que consigam modificar o comportamento de determinado grupo de pessoas? Inicialmente, o movimento da sociedade deveria ser apenas observado e analisado por esses profissionais. Entretanto, foi com o aprofundamento desses estudos interrelacionando a sociologia com a psicologia, que essa linha de estudos foi criada. Ocorre que seus conhecimentos nas mãos de pessoas maldosas têm um grande potencial para promover um verdadeiro desastre social. Creio que isso já está acontecendo. Esses cientistas descobriram uma forma de intervir no comportamento da sociedade e de manipular as pessoas sem que elas percebam que estão sendo conduzidas a agir de uma maneira que não as interessa. Vale ressaltar que a raiz do conhecimento da psicologia social é marxista e se desenvolveu a partir do principal líder do comunismo, Karl Marx. O livro A Construção Social da Realidade, maior referência dessa linha de estudo, diz que a sociologia do conhecimento não herdou de Marx apenas a formulação do seu problema central, mas alguns de seus conceitos-chave. As definições que o livro traz, mesmo tendo sido escrito em 1966, ainda assombram nossos dias atuais. Ideologia, ideias que servem de armas para interesses sociais. Falsa consciência, pensamento alienado de ser social real do pensador. Quantas ideologias discutimos hoje em dia? Ideologia de gênero, feminismo, fascismo, negacionismo, etc. E o que são mesmo as ideologias? Ideias que servem de armas para interesses sociais. Significa que essas ideias são verdadeiras? Não. Significa que são usadas como armas para interesses sociais. Sabe qual é a ideia que essas pessoas têm sobre nós, cidadãos comuns? O homem da rua habitualmente não se preocupa com o que é real para ele e com o que conhece, a não ser que esbarre com alguma espécie de problema. Assim sendo, eles sabem muito bem que as pessoas comuns não se interessam pelas questões que não as impactam diretamente em função de um tipo de problema que terão que pessoalmente resolver. Então, eles já elaboram seus planos cientes de que não haverá questionamento a respeito de uma proposta, por mais absurda que seja, porque a maioria das pessoas simplesmente não se importam. E sabedores disso, as distraem com o tal pão e circo, com as migalhas dos benefícios sociais, sem permitir que os beneficiados trabalhem e aumentem a sua renda, tornando-os refém do benefício e das distrações com artistas populares que ajudam a difundir ideias sobre identidade sexual, racial, ética e religiosa. Assim, em vez de as pessoas se promoverem e se manifestarem, por exemplo, contra a legalização do aborto, por ser um assassinato no ventre da mãe, elas ficam alienadas com as suas vidas difíceis, pensando no que darão para os seus filhos comerem à noite, sendo distraídas com as telenovelas,
shows, jornais, da grande mídia e redes sociais. Entendeu agora o que é o outro conceito da falsa consciência mencionado acima? É de desenvolver no cidadão um pensamento alienado em relação à sua atuação com a sociedade, sem nem perceber, sem nem percebermos, seguimos nossas vidas achando que somos nós quem decidimos quando, na verdade, os estrategistas sociais do mal vão nos direcionando como querem. E fazemos exatamente o que eles pretendem, tornando realidade os planos dos maus e permanecendo cada vez mais dependente deles. Enquanto eles trabalham nos bastidores, corrompendo os nossos filhos, instigando pensamentos perturbadores como a ideologia de gênero e causando graves danos à integridade mental e física deles, bem como de toda a família. O homem da rua não percebe e nem se envolve, porque esse problema ainda não chegou na sua casa. Então a sua preocupação se mantém em continuar pensando na própria sobrevivência. Dessa forma, milhões de pessoas que poderiam organizadamente fazer frente e se opor a essas políticas públicas que só têm a intenção de criar o caos social submetem-se a esses governantes que passam a ideia de que só o Estado é forte o suficiente para restabelecer a ordem e a segurança. As pessoas submetidas à sensação de insegurança psicológica, emocional, financeira e física passam a pensar que para obterem segurança precisam abrir mão de direitos e garantias fundamentais como a liberdade, a propriedade, os valores e princípios, a estrutura familiar e a fé. É o que fazem e como fazem, sem nenhum escrúpulo. Atropelam a dignidade das pessoas para se manterem no poder. Esses governantes do mal não têm compromisso com a verdade, pois a mentira é plenamente aceita e aprovada por eles, caso os aproximem dos seus objetivos. Eles enganam, prometem e não cumprem. Criam problemas reais para alienar as pessoas sem nenhum peso na consciência, pelo simples objetivo de alcançarem o poder. Por tudo que foi dito, querida mãe, precisamos entender que os nossos filhos só têm a família, e principalmente as mães, para os protegerem. Eles precisam da nossa atenção e discernimento para os direcionamentos. Eles precisam da nossa atenção para o importante, que é importantíssimo compreender que a maioria das ideias que são lançadas pelos governos de viés esquerdista tentam relativizar o certo e o errado, para confundirem e para termos menos influência sobre nossos filhos. Nunca perca a orientação do que é o certo e o errado, por mais que os nossos filhos, principalmente enquanto adolescentes, nos questionem. Rebelem-se, achem-nos chata e outras coisas mais, mantenham-se firmes. Essa é a nossa missão, tornar os nossos filhos pessoas de bem, conscientes, esforçados e norteados por valores e princípios morais honrados e, acima de tudo, cristãos. É uma tarefa fácil? Não, não é. Aliás, é muito difícil porque estamos lutando contra muitas influências malignas, mas daremos conta porque Deus nos deu essa abençoada missão. E Ele não dá aos seus filhos um fardo mais pesado do que aquele que conseguimos carregar. Portanto, respire fundo, reúna suas melhores energias, fortaleça sua fé e questione sempre as informações que lhe são passadas pela ONG, de perto da sua casa, pelos artistas, pelo jornal da grande mídia, pelas redes sociais e confie no seu discernimento, orientando-se por certo e pelo errado, sem relativizar o certo. Que Deus continue nos fortalecendo e abençoando nessa linda missão que é a maternidade. Ora, gente, ser mãe não é fácil, por isso que tem aquele ditado, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Educar um filho não é uma tarefa mole. Mas se a gente quer
ter um filho, antes disso a gente precisa ter a responsabilidade e saber que daquela criatura outra geração vai surgir. Saber que o meio social em que nós vivemos depende muito dos frutos de cada um de nós. Cada filho vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser um coletor de lixo, vai ser um atendente numa loja. Cada filho vai ter a sua função social, não é algo que nós vamos fazer e vai ficar solto por aí, nunca mais a gente vai ver e não é problema nosso, pelo contrário, tivemos um filho, 2 filhos, 10 filhos, nós temos que ter responsabilidade com os 10. Chegava a mãe em dia de reunião na minha sala de aula e falava assim, professora, eu não tenho como dar conta, eu tenho 6 filhos, eu trabalho fora, eu não tenho marido. Eu falava, então, o problema é da senhora, né? A responsabilidade é sua. Eu lamento muito a sua correria, lamento muito a sua falta de tempo, lamento muito a sua falta de recurso, porém a senhora devia ter pensado nisso antes de ter os 6 filhos. Agora que teve, a senhora vai ter que arcar com isso, ou a lei dos homens já vai ser envolvida, né? Vai ser chamada aí o conselho tutelar. Agora, se a lei dos homens não der jeito, a gente sabe que tem a lei de Deus. Só que eu preferia que a senhora fizesse tudo sem as leis, né? Pelo simples fato de ter a consciência de ser mãe. Então, muitas das coisas... Hoje um amigo ainda me perguntou, Patrícia, do jeito que essa educação tá aí, eu saí há 4 anos, né? Eu tô aposentada há 4 anos. Do jeito que a educação tá aí hoje, você voltaria para a sala de aula? Como é que seria? Eu falei, uai, ia ser do mesmo jeito. Ia ser do mesmo jeito. Ah, mas a molecada hoje ia te matar. Eu falei, naquela época ele já queria me matar, né? E eu não me intimidei, porque aquele aluno que queria me matar, aquele aluno que queria subir na carteira, aquele aluno que queria botar fogo na escola, que queria bater nos colegas, esse aluno, geralmente ele tem um problema muito sério chamado família. Falta de mãe, falta de orientação, falta de valor e princípio. Então eu não culpava a criança. Eu buscava os culpados. E quem eram os culpados? Seus pais, né? Por mais que o pai e a mãe fossem um doce de candura, se aquela criança apresentava um problema comportamental, não estava sendo tratado, não estava sendo cuidado. E aonde é que tem que ser tratado e cuidado isso? Dentro da família. Tem um caso que está rolando na internet, que um casal está preso porque eles estavam dando aula para os seus filhos em casa. Eles não queriam que a criança fosse para a escola, porque na escola só está sendo militância pura. Então, vejam bem, nós vamos ficar vendo tudo isso de braço cruzado? Uma família não pode ter o direito de educar o seu filho bem, porque a escola não está educando bem. A família não pode assumir isso. Será que os membros da família não têm condições de ler um livro de matemática e reproduzir o que está naquele livro para o teu filho? Eu acredito mais nessa possibilidade da educação ir parar na mão dos pais e eles assumirem definitivamente toda a responsabilidade da educação dos filhos, inclusive acadêmica, do que numa escola do jeito que ela está aí. Do jeito que está, não está educando, está deseducando. Nós estamos tendo um problema sério. Você entra num consultório médico, você fala para o médico, está doendo aqui. Ele pesquisa na tua cara, o computador, o joelho e vai te dar remédio para a barriga. Então, tem coisas que o pessoal fala para mim assim, nossa, como é que você sabe disso aí? Né? Remédio, algum chá, alguma coisa nesse sentido. Eu falo porque eu fico pesquisando na internet o dia inteiro. Já que é para mim ir num consultório médico e ele vai ficar pesquisando na minha frente, eu prefiro eu pesquisar, eu sei ler. Então, a gente não está podendo confiar em médico novo, porque é só militância. A gente não pode confiar em professor novo, que é só militância. A gente não pode confiar no vendedor numa loja, que ele passa para você uma imagem que algo é tão importante na tua vida, você acaba comprando sem necessidade nenhuma. O cara tá ali para te enganar, ele não tá ali para vender, porque o vendedor nada mais é do que aquele cara que você chega no balcão e fala assim, eu quero levar essa garrafa, quanto custa? É 100 reais uma garrafa dessa? Então tá aqui o dinheiro, muito obrigado, tchau. O vendedor deveria ser para isso, mas a gente vê que não, que o vendedor ele tem toda uma lábia para convencer você a levar coisas que você nunca vai usar.
E isso daí se deve ao quê? Falta de valor e princípio. Acabei de ver aqui no Instagram, a Coca-Cola parou de fabricar as figurinhas junto com a garrafa. Por quê? Teve um prejuízo enorme das pessoas que entram no mercado e levam a figurinha e largam a Coca-Cola para trás. Então, o prejuízo, né, que ela teve foi o suficiente para a Coca-Cola parar de trazer as figurinhas, né? Nós estamos vendo empresários fechando porta. Por quê? Muita despesa, muito prejuízo, como se não bastasse os juros altíssimos que eles pagam de impostos, ainda tem a questão do prejuízo de pessoas que não têm o mínimo de valor e pudor, entram nas lojas e levam, né, furtam objetos. Então, aqui nós temos uma visão assim. Uma moça esses dias fez um vídeo também, entrou no mercado e ela falou assim, ó, tá aqui, gente, o azeite lacrado, com lacre, que se passar pela porta, bipa. É um mercado que ela tava, um mercado normal. Mas alguns produtos, tipo o azeite, que é mais caro, tava com lacre. Por que é necessário colocar um lacre em alimentos lá, nas prateleiras? Sendo que fora, onde o povo é mais educado, não estou falando de dinheiro, não estou falando de gente rica, estou falando de educação. Lugares onde há educação, o povo entra, faz a sua compra, passa por uma máquina, coloca lá na máquina o código de barra de cada produto, dá o total e ele passa o cartão e vai embora. Sem essa de ter que ficar com vigia na porta, com uma pessoa andando em volta do mercado de patins para ver se está tudo ok, sabe? Caixa e assim, é ruim porque muitos empregos ali já era, né? Mas por outro lado é a confiança na educação do povo. E aqui, será que a gente vai poder confiar? Vai poder confiar um cara ir lá no posto de gasolina e ele mesmo colocar a gasolina no carro dele e pagar a conta? Será que dá para confiar? E tudo isso está onde? Na educação. Porque se a pessoa é educada do tipo que ela não pode pegar nada do que é do outro, ela não pode lesar o outro de maneira nenhuma, pode acontecer o que for na frente dela que ela não vai. Eu não pego uma bolsa de uma amiga minha ou de um parente meu e abro para pegar o que ele... Se a pessoa fala, pega a chave que está dentro da bolsa, eu não mexo dentro da bolsa. Eu pego a bolsa e entrego na mão da pessoa, mas eu não abro bolsa de ninguém. E aprendi de uma forma dura. A minha mãe não me ensinou conversando. Eu lembro que uma vez nós fomos na casa de uma costureira e lá na casa da costureira estava cheio de fiapo de trapo, de pano jogado no chão. Aí eu sentei perto do pé da costureira e lembrei das minhas bonecas. Eu tinha aquelas bonecas tipo Barbie, só que na época chamava Suzy. Aí eu falei assim, esses panos aqui dá pra fazer roupa pra Suzy. Aí eu catei uns paninhos, enfiei no bolso e levei embora pra casa. Chegou, e não falei nada pra ninguém, porque pra mim, na minha ingenuidade, era trapo que ia pro lixo, tava jogado no chão. Aí peguei aqueles trapinhos, levei pra casa, coloquei na minha boneca e na minha ingenuidade ainda falei, mãe, o que você achou? Olha o vestido novo da Suzy. Aí ela falou assim, mas de onde que você arrumou esse pano, Patrícia? Eu falei assim, eu peguei lá na casa da dona Laide, tava lá no chão dela. Ela tava fazendo a costura, enquanto vocês conversavam, e ela jogou esses trapos no chão. Certamente ela ia jogar no lixo. Minha mãe falou, você perguntou se você podia pegar esse trapo? Eu falei, não, mãe, mas ia pro lixo. Ela falou assim, não, então nós vamos ver essa situação é agora. Eu já sabia que eu já tinha feito porcaria quando ela fez cara feia, né? Não precisava nem falar muito. Os pais, antigamente, não precisavam falar muita coisa. Só da cara da minha mãe, eu falei, pronto, me lasquei. Aí ela foi me batendo até a casa da vizinha. Foi me batendo. E eu chorando. Mãe, eu só peguei resto, mãe, é lixo. E ela me batendo. Você não deve pegar nada que é dos outros sem antes pedir. Nada. Nada mesmo. Tá bom. Aí chegou lá eu chorando, minha mãe, o muro era baixo, onde a gente morava, um lugar ainda bem atrasado assim, né?
não tinha esses prédios, essas coisas de hoje, mas o lugar era muito tranquilo. Aí o murinho baixo, Dona Laide saiu, minha mãe falou assim, Dona Laide, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora que deu esses paninhos para Patrícia? Aí a Dona Laide, por que essa menina tá chorando, Maria? A minha mãe, eu só tô te perguntando porque ela chegou em casa com esses paninhos. Aí a Dona Laide, não, eu não dei para ela, mas estava no chão, ia pro lixo, não tem problema nenhum. Então tem problema sim. E tome outro corretivo na frente da Dona Laide. Dona Laide, oh, Maria, não faz isso com a Patrícia. A filha é minha, a senhora não deve se meter. Eu estou educando ela para nunca ninguém ter que colocar a mão nela, quem vai colocar sou eu. Ela nunca mais vai pegar o que é dos outros, sem pedir. E tome surra de novo. Devolve para Dona Laide os trapinhos. Aí eu devolvi os trapinhos soluçando, porque eu apanhei na bunda, né? Tome os tapas na bunda e devolvi os trapinhos. Dona Laide, ai Maria, mas não precisava disso. Dona Laide, estou corrigindo minha filha. A senhora me ajuda. Aí tá bom, Maria, obrigado, tá. Minha mãe pede desculpa, pedi desculpa, foi embora para casa chorando. E tome outros tapas na volta. Aí, passado alguns dias, a gente voltou lá para pegar umas roupas que minha mãe tinha pedido para ela consertar. Aí a Dona Laide falou assim, olha, Patrícia, eu guardei um saquinho de trapinho aqui, esse aqui é para você. Eu olhei para porque minha mãe ainda falou para mim assim, a gente vai lá e você não vai nem pedir, hein? Não é nem para pedir trapinho, coisa nenhuma. Se ela um dia te der trapinho, você quiser, você pode pegar. Aí, graças a Deus, valeu a surra, porque minha Suzy ficou toda fantasiada de trapinho, mas também valeu, porque eu aprendi que eu não tenho que pegar nada do que é dos outros. Eu tô incentivando as pessoas a baterem filho aqui? Não, tô contando a minha história. Aquilo ali me serviu. Eu nunca peguei nada que é dos outros. Não gosto de dar prejuízo a ninguém. Meu irmão trabalha no Mercado Livre. Às vezes ele fala para mim assim, Patrícia, aquilo que não te serve, o produto que você pegou, que não tá bom, devolve, Patrícia. Eles vão devolver o dinheiro para você. Eu falo, não, eu assumo. O mais que eu faço é quando eu vejo sem vergonhice, né? Se eu pedir um lacinho azul e vier um vermelho, eu falo, não, peraí. Aí a pessoa tá tirando na minha cara. Mas às vezes não serve pelo tamanho, às vezes não serve do meu gosto, às vezes chega aqui, não é exatamente aquilo que eu pensava. Aí quando é dessa forma, a culpa é minha. Eu não vou prejudicar ninguém. E quando a pessoa me sacaneia, aí eu denuncio ao Mercado Livre. Aí é diferente, né? Se é azul, não é vermelho. Mas eu não tenho coragem de prejudicar ninguém. Não tenho coragem de dar nenhum tipo de prejuízo às pessoas. E é lógico que isso vem de berço. Isso vem do aprendizado que pai e mãe dá. São seres perfeitos, meu pai e minha mãe? Claro que não. Erraram pra caramba, mas aquilo que eles acertaram eu carrego como acerto e fui passando isso pro meu filho. Agora, se a gente não tem valor, não tem princípio, como é que a gente pode querer que um político tenha, gente? Né? Então, vamos trabalhar isso daí. É difícil ser mãe, não é fácil não, é padecer no paraíso. Mas tem uma coisa que Chico Xavier falava, né, que as orações de mamãe arrebentam a porta do céu. Então, quando uma mãe é porreta mesmo, quando uma mãe é de verdade, ela consegue colocar o teu filho no eixo, ela consegue colocar ele no trilho, para que ele sirva à sociedade, porque aquele filho não é só dela, aquele filho faz parte de uma sociedade. Então, as mães que colocam o filho na sociedade para dar prejuízo, já começou o erro dentro de casa sim, desculpa. Ela pode fazer o melhor que for, mas cabe à mãe. Aí, quando o cara cresce, algumas mães vão me questionar isso, né? O cara cresce, é de maior de idade e tal, aí aquilo que ele tá fazendo, eu sou responsável? Tem a parcela de culpa da mãe ali, querendo ou não tem. Ela pode ter feito tudo por ele. É lógico que tem o livre-arbítrio, o cara escolheu o caminho errado. Existem caras assim. Mas grande parte, eu, enquanto professora, vi na sala de aula os alunos problemas, 90% estava ali, na educação dentro de casa, com as mães e pais que não estavam preparados para ser virtuosos para os seus filhos. E a gente precisa disso, princípio e valor.